Olá, como que vamos? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos gravar esse vídeo, dando a segunda e última parte da bibliografia que um expositor espírita deve ter para suas consultas, sejam elas fisicamente em livros ou eletronicamente no seu computador ou através do próprio celular. Hoje, com tantas tecnologias que nos auxiliam na busca de temas que temos que desenvolver para as nossas palestras. Então, com este vídeo nós vamos encerrar esta nossa série para o curso preparatório de expositores espírita. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dos vídeos, do curso. Ele tem ele não tem a pretensão de formação de palestrantes, mas de dar a orientação mínima no que tange a questões como a retórica, da argumentação em prol do esclarecimento dos nossos ouvintes, tem a questão dos processos de comunicação, o conteúdo da oratória, de como nós devemos nos portar em público, ao fazer as nossas preleções em casas espíritas, ou hoje, muito fortemente, através de lives, de gravações, né, em online. Mas, assim, esse curso ele é um pouco despretensioso nesse sentido de formação. Mas eu creio que ajuda muito a nós começarmos a nos observar. A grande questão na formação do palestrante espírita está, evidentemente, na prática, no estudo, na dedicação ao Evangelho de Jesus, ao estudo da própria doutrina. Essa é a grande realidade para se formar um bom expositor, ok? Então, hoje nós vamos dar sequência na pequena bibliografia que nós, expositores, devemos ter, e depois nós gostaríamos de encerrar como nós começamos, né? Relembrando o decálogo do expositor espírita e fazendo aquela prece no livro que nós vamos apresentar e que utilizamos na nossa, no nosso primeiro encontro, ok? Então, como na última aula, ou melhor dizendo, no nosso último vídeo de bibliografia, nós falamos daquelas 4 obras de Emmanuel, que ele desenvolve temas baseados em trechos do Novo Testamento. Igualmente tem uma quinta obra que eu não a tenho ela aqui fisicamente, mas a tenho ela em forma eletrônica, que é o Palavras de Vida Eterna, que é de Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier. Essa obra, igualmente como as outras, se utilizam de trechos é, do Novo Testamento, mas ela tem uma característica que cerca de um terço, um pouco mais talvez de um terço das 180 lições, né, elas se baseiam diretamente na fala do Mestre Jesus, narradas nos evangelistas, nos 4 evangelhos, ok? Traz, evidentemente, também um pouco das epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, mas ela tem essa característica mais forte, no Palavras de Vida Eterna, de mensagens diretas de nosso Mestre Jesus, ok? Ela é também, como as outras, fundamental para a nossa consulta ao abordarmos determinados temas evangélicos nas nossas preleções, onde quer que estejamos e como fazendo, ok? E gostaríamos então de comentar algumas outras obras que achamos, julgamos, da nossa própria experiência, essenciais para se ter e se estudar e se pesquisar na busca de bem falarmos a respeito do Evangelho e da doutrina espírita, ok? Nós temos um que eu acho que é fundamental também, de Humberto de Campos, o livro Boa Nova, tá?
psicografia do Chico Xavier. E este livro, Humberto de Campos relata na sua introdução, nas suas explicações, né, que ele conseguiu registros no plano espiritual das diversas passagens de Jesus aqui na Terra. Então ele nos traz algo um pouco a mais do que trata os quatro evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Humberto de Campos ele traz revelações de arquivos encontrados no plano espiritual, de situações em que o mestre aqui na Terra melhor explicou ou melhor exemplificou para trazer a nossa boa nova, né? Isso aqui para nosso esclarecimento e a nossa formação cristã, evangélica, espírita, né, é fundamental igualmente. Uma outra obra que eu julgo muito importante, eu consulto muito, principalmente quando a gente vai falar de parábolas e dos ensinos diretos de Jesus, né, Caibar Schutel, né, é um livro também um pouco grosso, onde Caibar Schutel ele reúne nesta obra parábolas e ensinos de Jesus, né, os diversos trechos onde o mestre, em suas parábolas de comparações para que pudéssemos, desde aquela época, entender o que ele queria dizer a respeito de Deus nosso Pai e a respeito do reino dos céus, né? E também nos ensinos que ele nos deixou em algumas passagens, alguns acontecimentos da qual ele nunca deixava de aproveitar para nos transmitir ensinos, né? Como naquele caso da mulher pega como adúltera, né? Que ia ser apedrejada, e ele traz o grande ensino a todos nós que nos colocamos como moralistas em épocas remotas e até hoje, que atire a primeira pedra aquele que jamais errou, ok? Ou em outras passagens, quando questionado sobre o pagamento devido ou não a César dos tributos, né? E ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Então, em situações como estas, ou naquela outra, lembrando, à beira do poço na Samaria, aquela mulher samaritana que ele pede a água, e que onde ele nos revela que chegaria um dia em que nós adoraríamos Deus fora dos templos físicos, mas em verdade e espírito, né? Então todas as parábolas e todos os ensinos que Jesus se aproveitou de situações cotidianas para que pudéssemos entender e compreender e aplicar na nossa existência esses ensinos, ok? Então, Caibar Schutel é outra obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, é fundamental. Vamos comentar aqui a obra de André Luiz, aquela série 16 famosa, né? Da qual nós já enviamos a vocês e temos, graças ao trabalho da minha sobrinha e de um amigo dela, aquele link que faz aquela página que nós conseguimos ver toda a obra do plano dos espíritos que André Luiz nos traz, né? Que a série 16 tem 3 obras que não são retratadas no plano espiritual. É o livro Obsessão, o calendário espírita e este Conduta Espírita. Esse é fundamental, ok? Conduta Espírita, igualmente, ele traz diversas situações em que André Luiz, essa é uma psicografia do Valdo Vieira, que André Luiz nos traz para nós e para os nossos semelhantes e para ilustrar as nossas preleções, né, da conduta de cada um de nós, homens, mulheres, crianças, onde estivermos na rua, nos lares, no templo religioso, né, qual a conduta que nós deveremos ter, certo?
talvez, eu não me lembro se já citamos essa obra, que ela é fundamental em forma de entendermos todas as formas de relacionamento e também de entendimento a respeito das questões sobre gênero que hoje tanto atormentam tantos espíritos encarnados e desencarnados. E esta é uma obra de Emmanuel, também psicografia do Chico, né? Vida e Sexo. Né? Aqui, só como nós já tenhamos talvez falado, isso aqui é fundamental, essa obra, no sentido de entender sobre em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico, energia sexual, compromissos afetivos, casamento, divórcio, união infeliz, sobre filhos, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões, aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião e a margem do sexo. Né? Então vejo que esse livro trata de questões sumamente importantes nos dias de hoje para o entendimento entre as relações do espírito eterno trazido à existência para os seus diversas formas de relacionamento quando encarnados aqui na Terra, inclusive as questões inversivas na forma do sexo adotado pelo corpo físico, ok? Então, essa obra é relevante para a nossa compreensão, reflexão e esclarecimento àqueles que nós vamos ouvir em determinadas palestras. Né? Normalmente, palestras em torno de gênero, de sexo, elas não são muito comuns em temas em casas espíritas. As de relacionamento, como casamento, filhos, namoro, divórcio, são, mas pelo menos às vezes em aulas, nas escolas de aprendizagem do Evangelho, são temas muito abordados. Tá? Um outro tema também muito atual nos dias de hoje, e nós temos aqui uma obra não mediúnica, mas de um grande espírita, também estudioso e palestrante, muito admirado por nós, e a qual eu tive a honra de ser o seu médio de transporte, quando ele vinha de Bauru aqui para São Paulo fazer palestras em algumas casas espíritas, inclusive lá na nossa casa de frequência maior, que é o Caminheiros da Paz, né? Richard Simonetti, né? O livro chama-se Suicídio. Tudo o que você precisa saber. E aqui, eu diria que se não tem tudo de fato, pelo menos 99% com certeza tem aqui. Né? É um livro de questões colocadas e que Richard Simonetti as responde com muita propriedade, com base no Evangelho de Jesus e no conhecimento profundo também que ele tinha da doutrina espírita. Né? Richard Simonetti, um estudioso da doutrina e do Evangelho, é um exímio palestrante, um articulista da revista O Reformador da Federação Espírita Brasileira. Quem tiver a curiosidade de pegar os números mais antigos, ele desencarnou o ano passado, mas quem tiver pegar as revistas O Reformador sempre vai encontrar um artigo, uma página por ele escrita muito interessante. Né? O que eu diria até que o Richard Simonetti também é uma base de estudo e consulta para nós, né? Para os nossos temas de preleção. Ok? E com o qual eu gostaria de encerrar com uma prece que nós fizemos na primeira aula nossa, né? Sol nas Almas, né? Pelo espírito de André Luiz, e a psicografia é de Valdo Vieira, ok?
Na introdução de Emmanuel nesse livro, no prefácio, Emmanuel diz que o Sol é fundamental para a base da existência da vida aqui na Terra, tá? E a ideia que ele traz, que André Luiz, nas diversas páginas em suas mensagens traz, é sobre a nossa doutrina como um sol, sendo a base da nossa vida espiritual, o conhecimento e a compreensão, ok? Então, eu acredito que estas obras, elas auxiliam, complementam a bibliografia do palestrante espíritas, e eu devo enviar para vocês ainda hoje, pelo e-mail, um arquivo de Excel com uma bibliografia básica que tem que ter para consulta para temas de palestras e também, igualmente, uma bibliografia complementar, da qual algumas dessas obras que eu citei lá estarão citadas também, ok? E devo colocar nesse mesmo arquivo um link para uma página da internet, eu não me lembro agora o nome da casa espírita que preparou isso, onde há sem números de temas ali desenvolvidos, não prontos, mas alguém teve a paciência sobre determinados temas, como aborto, como ilusão, perdão, amor, espiritismo, reencarnação, seja uma série bastante grande de temas, né, onde foi reunido sob determinado tema uma compilação de diversas obras, sejam elas com base no Novo Testamento, sejam obras mediúnicas ou dentro próprio da codificação de Kardec, né, abordando sobre o tema. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um tema como casamento, né, então vai ter diversos trechos de diversas obras que tratam do assunto casamento. Se nós pegarmos um outro tema, como o perdão, igualmente lateral. Então, ajuda muito na busca, na pesquisa, né? Como eu já disse, que hoje os meios tecnológicos nos propiciam esta facilidade. Bom, deixando de falar tanto como qualquer expositor espírita, né? Nós queríamos relembrar o Decálogo, e aí vocês vão me permitir agora, eu vou lê-lo aqui, naqueles slides que nós usamos no início dos nossos encontros, né? Então, é o Decálogo do Expositor Espírita, do autor Alquindar de Oliveira, para um curso preparatório para expositor espírita, onde ele começa com a seguinte frase: saiba falar em público sem medo de ter medo, né? Sempre a gente, dependendo do público que nós vamos enfrentar, maior ou menor, mais esclarecido ou mais necessitado de consolo, nós sempre vamos ter os nossos receios, né? Mas isso será superado sempre com base numa preparação adequada e com a nossa preparação diária com a leitura de boas obras, como nós vamos ver aqui no Decálogo, né? Então vamos lá. Primeiro, o expositor espírita não pode transferir para os mentores espirituais o esforço e o preparo que lhe cabe, ok? Muitas vezes a gente imagina ou quer que os nossos mentores, né, possam estar ali sempre nos amparando, nos auxiliando, e de fato o fazem, mas sem o devido preparo eles não têm muito como nos ajudar, né? De um baú vazio nada se tira. De uma mente sem haver a preparação adequada, né,
do esforço por nós feito, os espíritos não podem nos ajudar, ok? Segundo, o expositor espírita deve, de preferência diariamente, e isto é importante, todo dia ter alguns minutos, pelo menos, de dedicação, de parte do seu tempo para ler bons livros, fazer meditação, fazer elaborações mentais, tirar conclusões, coletar frases e textos que possam servir como futuras fontes de referências ou de inspirações em suas palestras. Né? Vai aqui agora uma experiência minha, que para mim tem utilizado muito, que eu utilizo sempre, desde que eu iniciei, após fazer o meu curso de palestrante, com instrução da própria Lígia, lá do Grupo Socorrista Bezerra de Menezes, né? Essa questão que ele fala aqui, fazer elaborações mentais e tirar conclusões. Sempre que eu recebia um tema para ser desenvolvido, normalmente no começo, principalmente com uma certa um espaço de tempo adequado, 1, 2, 3 semanas, principalmente quando a gente recebia para fazer aulas, e aí a gente recebia o nosso planejamento por um semestre ou por o ano todo, né? Então, o meu hábito, o que eu aprendi, que sempre funcionou para mim, pelo menos, a primeira coisa, pegar o tema e ver as referências que muitas vezes para aulas eram indicadas, em qual matéria nós deveríamos nos basear a nossa aula, ir lá na fonte, ler, estudar e dar uma olhada. E depois disso feito, diariamente pensar no tema, fazer estas elucubrações, tirar conclusões. E aí o que eu percebi, que evidentemente com o auxílio do plano espiritual, dos nossos mentores, ou do mentor, pelo menos das casas com as quais a gente vai dar a aula ou fazer a preleção, a gente acaba recebendo, percebendo algumas revelações que talvez individualmente nós não conseguiríamos ter. Então, o fato de quando eu pegar um tema, primeira coisa é estudar, lê-lo bem, com bastante atenção, e depois, no tempo que transcorre entre esta leitura, este estudo, até o momento de fazer a palestra ou dar a aula, pensar diariamente no tema, buscar, e aí a gente começa a buscar referências fora da indicação dada pela Casa Espírita para uma aula ou de um tema que foi pedido para ser abordado em determinada palestra, ok? Então, à medida que nós ampliamos o nosso conhecimento e as nossas leituras, né, faz com que este item 2 do decálogo, né, se torne muito proveitoso, né? Fazer essas elaborações mentais, tirar conclusões e buscar referências em bibliografias complementares, ok? 3. O expositor espírita deve preocupar-se em ter exemplar conduta e esmerar-se por colocar em prática o que prega. Né? Evidentemente que é uma função do nosso próprio desenvolvimento espiritual e individual, a nossa preocupação em procurar se esmerar na prática dos ensinos de nosso Mestre Jesus, inclusive através do esclarecimento da doutrina no que tange a nossa reforma interior. Ok? Isso independente de sermos palestrantes ou não, essa é uma preocupação que todos nós que já tivemos esse contato com o aprendizado do Evangelho e da doutrina, de termos esta preocupação em procurarmos, de fato, né, sermos verdadeiros cristãos e espíritas. Lembre-se que no Evangelho segundo o Espiritismo lá está. O verdadeiro espírita se reconhece pela sua sincera tendência de dominar as suas más tendências, ok? Então, isto é prática normal de qualquer ser que se exponha o seu conhecimento junto do Evangelho e da doutrina, né?
Então a gente tem que se preocupar. Fora esse fato, né, é bom que a gente saiba que nós somos vitrines. Nós, numa casa espírita, como expositores, nós temos uma presença, ainda que talvez não o desejemos, mas acaba tendo uma certa exposição e sendo conhecidos, né? Então é comum, como já aconteceu comigo, de encontrar frequentadores de casa espírita que a gente às vezes não conhece diretamente, ou lembra-se apenas de vê-los numa plateia, né? Mas encontrar-se no mercado, encontrar numa rua, às vezes, como já aconteceu comigo, até em ambiente de trabalho, né? Encontrar pessoas que já me conheciam numa nova empresa que eu fui trabalhar, já tinham o meu conhecimento por ter frequentado uma determinada casa espírita e ter assistido algumas palestras minhas, né? Às vezes a gente encontra no transporte público, no trânsito, né? Vejo que se a gente não tem o comportamento espírita cristão, no trânsito, ficando nervoso, louco, né? Como muitas vezes nos acontece de suceder num trânsito maluco, né? A gente está lá fazendo alguma coisa indevida para uma pessoa que nos ouviu falar de amor incondicional a todos os seres, inclusive aos motoqueiros e aos motoristas de toda a ordem, ok? Então, mas é função primordial de todos nós que adentramos ao conhecimento do Evangelho e da doutrina ter esta preocupação de termos conduta exemplar, ok? Quarto, o expositor espírita deve, e aí nós fizemos um destaque em vermelho com bastante ênfase, né? Conscientizar-se que, mesmo sendo um imperfeito e vacilante em relação à sua própria evolução moral e espiritual, a doutrina necessita da sua pregação. Muitos, às vezes, quando convidados a fazer essas preleções, a participar de cursos como esse de preparatório, não, mas eu sou uma pessoa ainda muito defeituosa, eu tenho muitos defeitos, sou muito pecador. Mas se a gente está tentando evoluir, se a gente está procurando sinceramente dominar as nossas más tendências, e somos chamados a nos posicionar diante do Evangelho, diante da doutrina, na sua divulgação, nós o devemos fazê-lo. Se vamos esperar espíritos perfeitos, como o nosso Mestre Jesus, né? Só no espaço, sei lá, de quantos 1000 anos que a gente consegue espíritos mais puros e mais perfeitos. Nós temos que fazer sim a nossa parte e aproveitar esta oportunidade para, com aquilo que nós pregamos, aplicar em nós mesmos. Ainda na sequência desse item 4, e entender que o pouco que está fazendo em prol da doutrina e da sua própria evolução é muito, considerando-se que foi dado o primeiro passo, pois, como diz Emmanuel, quando uma centésima parte do cristianismo de nossos lábios conseguir expressar-se em nossos atos de cada dia, a Terra será plenamente libertada do mal. Ou seja, né, nós falamos muito, praticamos muito, nós sabemos bastante e não aplicamos quase nada. Então é importante que pelo menos a gente comece, mas para também se preocupar com a aplicação no nosso dia a dia. Item 5. O expositor espírita deve evitar emitir opiniões pessoais contraditórias sem sustentação doutrinária. Daí a necessária e imprescindível de se estudar a doutrina dos espíritos trazida por Kardec, né? A gente ter base suficiente para não emitir nenhum conhecimento indevido. Sempre lembrar-se que a doutrina tem a sua base filosófica, científica e religiosa codificada nos livros de Allan Kardec,
os quais estes livros devem servir como sustentação maior nas suas palestras, que foi todo o início que nós fizemos com a base dos conteúdos que o expositor deve ter, começando com as obras de Kardec. Preocupar-se menos com a letra dos conceitos evangélicos e mais com os conceitos evangélicos das letras. É adentrar ao espírito da letra, procurar e buscar a essência do ensino e não o ipsis literi do que dizem as palavras simplesmente. Sexto, o expositor espírita deve ter a certeza de que, no momento da sua fala, a ajuda espiritual não lhe faltará, e sim estará intensamente presente e atuante se ele fizer a sua parte, desenvolvendo sua expressividade e técnicas retóricas, aquelas que nós vimos nas primeiras aulas sobre a argumentação correta das nossas preleções, estudando e preparando previamente o tema, compreendendo a importância do momento, dedicando-se mentalmente a vibrações de amor, paz, humildade e caridade. Tá? Então, todo esse preparo que a gente faz nos estudos não é somente para nós ou para alimentar a nossa vaidade, o nosso orgulho, que com certeza ainda trazemos dentro dos nossos espíritos, mas entendendo de que nós vamos dirigir palavras a pessoas necessitadas de determinados esclarecimentos e somos responsáveis por estes esclarecimentos, e por isso, principalmente por isso, não por nós, mas por aqueles a quem nós vamos nos dirigir, que os mentores nos auxiliam a transmitir da forma mais justa e mais correta os ensinamentos. Mas é importante e imprescindível que nós estudemos para que eles tenham as condições mínimas para que possam ajudar aqueles que nós estamos falando. Tá? O amparo que recebemos na tribuna espírita dos mentores não é para o nosso auxílio, é para o auxílio daqueles que necessitam ouvir aquelas palavras do Evangelho ou os esclarecimentos maravilhosos e consoladores da doutrina. Sétimo, mesmo em conversas pessoais e informais, o expositor espírita deve educar-se, pois, como diz André Luiz, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Né? Com o conhecimento que a espiritualidade tem do momento evolutivo da humanidade, eles sabem que nós ainda, nas nossas conversas, nós ainda transbordamos de futilidades, de assuntos vis, de conversas sem sentido, de exaltação muitas vezes da violência, do crime, principalmente pela nossa convivência cotidiana com os noticiários que trazem as informações ou as notícias mais escabrosas, né? E que muitas das vezes nós esquecemos da palavra amorosa e caridosa e transformamos as nossas palavras em assuntos pueris, sem fundamentos necessários ao nosso desenvolvimento. Saibamos, então, diante desta informação, diante desse esclarecimento, manter os nossos diálogos e as nossas conversas em níveis mais elevados, mais amorosos. Né? Aos que conosco converso e nos comunico, se trazendo assuntos indevidos, né, saibamos com devido respeito à pessoa e com caridade, né, isentar-se de ficar comentando fatos desabonadores, principalmente quando vierem falar sobre outras pessoas, ok? Nono, não, desculpa, oitavo ainda.
O expositor espírita deve, quando for ditas normas de conduta, incluir-se como pessoa também necessitada. Em vez de dizer vocês precisam preocupar-se com a evolução moral, deve dizer nós precisamos preocupar-nos com a evolução moral. Evidentemente que nós nos incluímos, temos que nos incluir, porque é uma realidade de que nós ainda somos necessitados do amor de Jesus e de Deus nosso Pai, e ainda carregamos em nós muitas das imperfeições. Nós estamos igualmente no processo de reforma interior e ainda trazemos dentro de nós muitos defeitos, muitos issos, os quais nós precisamos evitar e então devemos nos incluir nas preleções como também pessoas necessitadas. Nono, o expositor espírita deve ser um homem do seu tempo, falar com constância em suas palestras de Deus, de Jesus e da doutrina, viver intensamente o sublime momento da palestra, agradecendo ao mestre e aos mentores espirituais pela felicidade de ser humilde instrumento das palavras de Deus, tá? Quando ele fala sermos homens do nosso tempo, significa que nós temos que viver aqui na Terra como espíritos encarnados, usufruindo e não nos escravizando de todos os bens que aqui possamos ter. E que sermos os homens do nosso tempo é estarmos atualizados, cultos, mas sem termos aquela questão que falamos no item anterior, de ficarmos abordando temas inoportunos sobre violências, crimes, fofocas e maledicências. Ao contrário, manter sempre conversações mais edificantes e sermos gratos pela oportunidade que estamos tendo nesta existência de sermos instrumentos, ainda que pequeninos, na transmissão e na divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Por último, 10º, o expositor espírita deve ser simples e humilde, pois, como disse Padre Vieira, nada há de tão grande como a humildade. E, com humildade e simplicidade, deve sentir-se motivado para proferir contínuas palestras e aulas, tendo a certeza da ajuda do Mestre e a convicção de que a rosa perfuma primeiro o vaso que a transporta. Ok? E assim, para findarmos já este vídeo que se torna um pouco extenso, a prece que consta neste livro Sol nas Almas, na última lição, a lição número 70, que se intitula Senhor e Mestre, e que eu interpreto muito fortemente como sendo proferida por nós que adentramos a tribuna evangélica, espírita, evangélica, cristã, na condução das palestras, preleções e aulas nos aprendizes do Evangelho. Jesus, ante o Espiritismo que nos confiaste por teu Evangelho redivivo, fortalece-nos o coração para que te sejamos leais à confiança. Na defesa da luz contra o assalto das trevas, não permitas que a presunção nos tome o lugar da certeza nas verdades que nos legastes e nem deixes que a névoa da acomodação destrutiva nos entorpeça o ânimo no pressuposto de guardar o espírito na falsa tranquilidade das aparências. Chamados à confissão de nossa fé, livra-nos, Senhor, dos delitos da intolerância. Contudo, clareia-nos o raciocínio para que te expliquemos as boas novas sem os prejuízos da superstição e sem as teias da ignorância. Nas horas difíceis da verdade, afasta-nos da violência e da paixão menos digna. No entanto, sustenta-nos a sinceridade
para que pronunciemos a palavra equilibrada e certa, sem a hipocrisia do silêncio culposo. Impelidos à luta do bem que vence o mal, suprime-nos a cegueira das conveniências e interesses particulares, para que o orgulho não nos tisne as decisões. Todavia, esclarece-nos a alma a fim de que preguiça e deserção não nos ocupem a existência por suposta humildade. Senhor, eis-nos à frente da doutrina espírita na condição de teus servos, responsáveis pela obra divina de nossa própria libertação espiritual. Guia-nos no trabalho, ilumina-nos o entendimento, neutraliza as imperfeições que trazemos ainda e faze-nos fiéis a ti, hoje e sempre. Assim seja. Fiquem com Deus.